ETFs de renda fixa, é isso mesmo, pessoal. ETFs de renda fixa são ótimas oportunidades para aqueles investidores que não gostam de sofrer tanto risco assim no mercado financeiro. São para aqueles investidores mais conservadores que não estão tão expostos assim à volatilidade que o mercado traz. E os ETFs de renda fixa, eles funcionam que jeito? Quando você pega e investe seu dinheiro, quando você e outros investidores, outros acionistas investem nos ETFs, os ETFs de renda fixa, eles vão lá, vão pegar esse dinheiro e vão estar comprando dívidas no mercado financeiro. Eles vão poder estar comprando dívidas do governo, dívidas de empresas, e quando eles compram dívidas do governo, eles podem estar comprando dívidas de títulos públicos lá do governo dos Estados Unidos, são os investimentos mais seguros do mundo. Também pode estar investindo em dívidas do Tesouro, e como eu falei, em dívidas de empresas, grandes empresas, obviamente. Eles não vão estar comprando dívidas de empresas ruins, que ela pode quebrar e por aí vai. São empresas excelentes que eles estão comprando essas dívidas. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café e Dividendos e neste vídeo vou estar trazendo 3 ETFs de renda fixa muito bons, um de curto, outro de médio e outro de longo prazo. Então fica aí até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos em dólar. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Dividend.com, que é onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises sobre meus investimentos lá nos Estados Unidos, sejam eles os ETFs, sejam eles as stocks, que são as ações americanas, sejam eles os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Mas antes já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá, já partindo para o primeiro ETF que eu quero passar para vocês, é o TFLO. Né? Como eu falei, eu vou passar um ETF de renda fixa de curto prazo, um de médio e um de longo prazo. Então esse aqui é um ETF de renda fixa de curto prazo. Ele é muito bom mesmo. Deixa eu só passar essa identificação aqui e verificar que eu sou humano. Isso pode levar alguns segundos. Vamos lá, vamos lá. Opa, verificado. Então vamos lá. Então, ó, o TFLO, ele é um ETF muito bom mesmo, porque ele é da gestora da BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos financeiros que nós temos aí no mercado lá dos Estados Unidos. Se não me engano, é a maior do mundo. A BlackRock é gigantesca e o TFLO, ele está aí, né, com a quantidade de ativos. Ele tem 9 ativos dentro do seu portfólio, porque ele investe em títulos do governo dos Estados Unidos. Como eu falei, é o melhor investimento, o investimento mais seguro que tem para se fazer nos Estados Unidos, né, e no mundo todo. Eles investem. Então o que ele faz? Como eu falei no começo do vídeo, ele pega o dinheiro e compra essas dívidas de títulos públicos. Então o TFLO, ele faz isso e é em curto prazo. Os vencimentos desses contratos que ele tem, né, dessas dívidas, é de até 5 meses. Então é rápido. E o que as pessoas gostam de fazer quando eles pegam esses ETFs de renda fixa, né, os investidores? Eles gostam de colocar caixa. Porque como é um curto período, ele coloca lá nesse ETF, eles colocam, sei lá, 5% do seu patrimônio nesse ETF. Aí esse 5%, como é de curto prazo, ele não tem tanta volatilidade, porque são poucos meses, então não vai ter tanta variação, né, de 0 a 5 meses, não vai variar tanto o dinheiro dessas pessoas. Então os investidores gostam de fazer isso nos ETFs de renda fixa de curto prazo, deixar em caixa mais ou menos. Então, ó, o TFLO está cotando a 50,53 dólares neste exato momento, né? Um valor até que acessível. E se vocês clicarem em Holds aqui, vocês vão conseguir ver lá Treasury Floating Rate Notes. Então vocês conseguem dar uma olhada aqui, ó, que ele, né, nas Top Holds ele tem 14,83% nesse, 13,83% nesse, 13,53% nesse. Então esses são os Top Holdings. Aqui ele tem a BlackRock Cash Funds, obviamente a gestora é BlackRock, né? Então é um ETF muito grande que ele tem, que é o número de holds, como eu falei para vocês, ó. Ele tem 9, né, dentro do seu portfólio. Aqui são as 9 que ele tem. E se vocês clicarem em Distribution, vocês conseguem ver quando ele paga. Ele paga todos os meses. Ele está ali com o dividend yield de 4, opa, deixa eu tirar aqui para vocês verem, de 4,40%. Então ele está com um dividend yield muito bom, um dividend excelente. Ele paga todos os meses, como vocês podem ver, né, a frequência de pagamentos. E aqui vai, ó, maio, junho, julho, agosto. Então vocês podem ver, ele está pagando este montante aqui de dividendos para os seus acionistas. Então um ETF muito bom, um ETF de curto prazo. Outro ETF que muitas pessoas gostam, muitos de vocês aí devem conhecer, é o SGOV.
né? Eu não vou passar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas uma outra alternativa para o TFLO seria o SGOV, que ele também é da BlackRock. A BlackRock tem a gestão do SGOV também, só que o BlackRock, em vez de quantidade de ativos de ter 9 ativos, o SGOV ele tem 23 ativos no seu portfólio, e ele está ali mais ou menos um dividend yield de 4,50%. Beleza, pessoal? Então, uma outra alternativa aí para o TFLO seria o SGOV. Muitos de vocês devem conhecer o SGOV, porque o SGOV é gigantesco, né? É um dos maiores aí ETFs de renda fixa que nós temos a curto prazo. Se não me engano, ele vai até 3 meses ali, então diferente do TFLO, que é de 0 a 5 meses, o vencimento dos contratos, o SGOV vai de 0 a 3, então pouquíssima variação, né? Pouquíssima volatilidade em 3 meses, então é extremamente seguro, né, para aqueles investidores que não gostam tanto de correr riscos, porque quanto mais longo, mais anos de vencimento de contrato, acaba se tornando mais arriscado o investimento no ETF, né? Obviamente, porque vai ter, como eu falei, a volatilidade, a variação vai ser muito grande, vai ser muito maior. Beleza? Então, agora eu vou passar para vocês, só vou ter que mexer aqui rapidinho. Vou passar para vocês ETF de médio prazo que eu tenho aqui, que eu separei para vocês, que é o AGG. Na minha opinião, o AGG é o melhor ETF de renda fixa de médio prazo, porque ele é muito bom. Eu vou passar para vocês aqui, ele também é da BlackRock. Olha só, BlackRock tem muitos ativos financeiros dentro da sua carteira, muito bom. E o ETF, né, eles são fundos de investimentos, então ele tem fundos de investimentos excelentes na sua carteira. O AGG é um muito bom. Ele varia ali, né, como eu falei, ele é de médio prazo, ele vai de vencimento de contratos de 5 a 10 anos. Então ele tem esse período aí, né, de 5 a 10 anos, então no mínimo 5 anos e o máximo 10 anos de vencimento dos seus contratos. Então já começa a se tornar um pouquinho mais arriscado do que os de curto prazo. Como eu falei, era de 0 a 5 meses, né, de 0 a 3 meses, agora é de 5 a 10 anos. E o AGG, ele está cotando aqui neste exato momento, como eu falei, ele é da BlackRock, ele está ali a 99 dólares neste exato momento, né? Estou gravando o vídeo aqui na terça-feira para vocês, então ele está cotando 99 dólares, também é bem acessível, como vocês sabem, já fiz diversos vídeos aqui no canal falando que lá nos Estados Unidos vocês conseguem investir com pouco dinheiro, vocês pegam em uma corretora boa, sei lá, é Nomad, Avenue e por aí vai, aí tem as outras agências aí que também investem lá em dólar. Eu fiz um vídeo, né, falando como investir nos Estados Unidos, uma super aula, tá aqui na playlist dos Estados Unidos, para quem quiser assistir. Eu ensinei como investir em dólar, passei as corretoras, passei que eu invisto na Nomad, meu cartão não tá aqui, tá na minha carteira ali, mas eu invisto na Nomad, gosto bastante da Nomad. Então lá quando vocês mandam o dinheiro para a corretora, independente da que for, vocês convertem o dinheiro e vocês já conseguem investir. Lá vocês conseguem investir na empresa com um dólar você já está investindo na empresa. Então vocês conseguem colocar o dinheiro que vocês quiserem na empresa. Então vocês não precisam colocar esses 99 dólares se vocês não quiserem. Vocês conseguem colocar menos dinheiro no ativo financeiro, no fundo e por aí vai. Então vamos dar uma olhada nas holdings aqui. O AGG ele vai investir aqui em Treasury Notes também, né? Então bem legal esse investimento. Ele tem aquelas top holdings BlackRock, Cash Funds, BlackRock Cash Funds, ele tem os US Treasury Notes, diferente do outro. Olha o tanto de exposição que ele tem nesses ativos, né? Porque como eles são de maior período, né? Tem maior volatilidade, né? Durante esses de 5 a 10 anos. Olha só o tanto de exposição, ele só tem 2,46% na BlackRock Cash Funds Treasury, 0,51% nos outros, só 0,46%, então é uma exposição muito baixa que ele tem na carteira, né, de exposição nesses Treasury Notes aqui que vocês estão vendo, porque como eu falei, é um risco maior que você já começa a ter aqui nos ETFs de renda fixa de médio prazo. Então, ter esse tipo de exposição menor é melhor, porque se acontece alguma coisa durante esses anos com isso daqui, eles não vão sofrer tanto assim. Obviamente que os ETFs, quando vence o contrato, os ETFs eles não vencem. O ETF não vai vencer. Quando vence o contrato de alguma dívida que eles têm aqui dentro das suas holdings aqui, eles vão tirar e vão colocar outra. E por aí vai, vida que segue, mais 5, 10 anos de vencimento de dívida e por aí vai. Os ETFs nunca vão vencer. Então, por isso que vocês têm que ficar de olho, vocês têm que ficar bem ligados aí na marcação a mercado quando vocês forem estar comprando, porque quando cai a taxa de juros, né? Quando cai a taxa de juros, o preço deles sobe, e quando sobe a taxa de juros, o preço deles cai. Então, quando a taxa de juros está um pouco alta, que vocês devem entrar
os ETFs de renda fixa, vocês ficarem ligados aí à marcação ao mercado também é muito importante, porque os ETFs, como eu falei, eles não vão vencer. O que vence são os contratos das suas holdings, aí eles vão lá e trocam essas holdings por outras, por outras holdings, por outras dívidas. Aí tá aqui, ó, também, ele tá aqui, ó, com dividendo de 4%, outro aí pagando mais de 4% para cima, paga todos os meses, como vocês podem ver, lá maio, junho, julho, agosto e por aí vai, ele pagou esse total de montante de dividendos para os seus acionistas. Beleza, pessoal? E uma outra alternativa para o AGG, né? Porque agora trazendo outra alternativa, só falando rapidinho, seria o VCIT, que em contrário dos outros que eram da BlackRock, o VCIT ele é da Vanguard, né? O AGG, como vocês... Vamos dar uma olhada aqui? Pera aí rapidinho, deixa eu ver onde é que tá. Holdings, aqui na holding eu esqueci de falar o número de holdings que ele tem. Olha isso aqui, ó, 12.572 holdings no seu portfólio. Então ele investe em 12.572 dívidas aí, né, de títulos aí do governo imobiliário, do governo dos Estados Unidos. Então mais de 12 mil investimentos que ele tem, né, de dívidas dentro do seu portfólio. Aí o VCIT, ele vai ter a quantidade de ativos, ele vai ter 2.212. Olha a diferença. Então, por isso que eu prefiro o AGG do que o VCIT, mas o VCIT também é bom, ele é da Vanguard, a Vanguard é outra gestora fantástica, outra gestora gigantesca, aí que tem o VOO e por aí, né, que é um ETF muito bom também, que é atrelado ao S&P 500. Então, outra gestora muito boa, a Vanguard também, mas comparação em holdings, né, esse aqui tem 12.572, o VCIT tem 2.212, é uma diferença muito grande, né, pessoal? Então agora partindo para os ETFs, já estava ali em cima, os ETFs de longo prazo que eu vou passar para vocês, eu vou passar aqui o SPTL, que ele é eu cliquei no errado, né? Acho que eu cliquei no SPDR, cliquei errado. Eu quero passar o SPTL, cadê ele aqui? O SPTL, não, era esse aqui mesmo, ó. SPTL ETF, peço perdão, pessoal. O SPTL aqui, ó, da SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF. O próprio nome já fala, né, long term, então ele tem vencimentos longos, né, em comparação aos de médio prazo, porque o SPTL ele tem ali vencimentos de mais de 10 anos de contrato. Então, né, as dívidas que ele tem no seu portfólio tem mais de 10 anos de vencimento, então já começa a ficar extremamente arriscado, porque você vai investir, né, tem mais de 10 anos aí a duração do seu vencimento, ele começa a ficar mais arriscado por causa daquela variação que eu falei para vocês, a volatilidade que vai ter, né, nesse período. Mas o SPTL, ele é da gestora State Street, outra gestora muito boa que tem esse ETF aí, e ele vai ter dentro do seu portfólio, ele tem quantidade de ativos, ele tem 93 ativos dentro do seu portfólio. Vamos passar nele aqui para vocês darem uma olhada. O SPTL, né, o Long Term Treasury ETF, ele está cotando a R$ 26,36 neste exato momento. Agora clicando aqui nas holdings para vocês darem uma olhada, ela Treasury Bonds, então a US Treasury Bonds, então ele está investindo no tesouro, né, dos Estados Unidos. Então aqui, ó, como vocês podem ver que eu falei para vocês lá, o número de ativos ele tinha 93, agora ele tem 92, alguns dos seus contratos devem ter vencido. Categoria low ali, né? Categoria high, como vocês podem dar uma olhada. E aqui ele tem a maior exposição é de 2,62% nesse Treasury Bonds aqui, né, dos Estados Unidos. Então vamos dar uma olhada na distribuição. Ele está lá com dividend yield de 4,22%. Então ele tem a categoria ali, ó, monthly, né? Categoria low e quarterly, monthly, então ele vem pagando aí, ó, junho, julho, agosto, ele vem pagando esse total aqui de dividend yield para os seus acionistas, beleza, pessoal? Então, para quem não gosta da State Street e gosta da BlackRock, também tem o TLT, que é bastante conhecido, só que pela a diferença do TLT para o SPTL, o período de vencimento, estou vendo aqui para vocês, o período de vencimento é de mais de 20 anos de vencimento do TLT. Então, o vencimento desse daqui é de mais de 10 anos, aquele lá é de mais de 20 anos, né? O TLT, que é da BlackRock, como eu falei, ele tem quantidade de ativos de 42 ativos, o TLT, ele tem um dividend yield de 4,50%. Então, é isso daí. Pessoal, eu queria passar para vocês, passei 3 ETFs aqui, um de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e passei a alternativa para vocês. Então passei aqui 6 ETFs aqui para vocês, né? Para quem ficou aí até o final do vídeo, viu eu falando aí
sobre esses 6 ETFs que eu passei, né? Passei curto, médio e longo prazo, passei os mais famosos ali no começo, né? Que são os de curto prazo, falando do SGOV, que é o mais famoso de todos. Todo mundo deve conhecer esse ETF de renda fixa. Todo mundo, quando eu vou falar, me pergunta: o ETF de renda fixa, ETF de renda fixa, o SGOV, SGOV é bom para investir, é bom. Então vale o estudo aí mais aprofundado. Tem que tomar cuidado, só tem que tomar cuidado quando você começa a investir em ETF de renda fixa de médio para longo prazo, que é a volatilidade. Então começa a ficar mais voláteis, o risco começa a aumentar também. Então, se você tem aquele perfil que não gosta de sofrer tantos riscos, tem que tomar cuidado com esses ETFs de médio a longo prazo. Os ETFs de curto prazo, geralmente, como eu falei, os investidores gostam de colocar caixa, porque como eu falei, eles vencem de 0 a 3 meses ou de 0 a 5 meses. Então você coloca o seu dinheiro lá, ele vai rendendo, a hora que vence você tira e compra outros ativos ali na renda variável, como stocks, REITs, e até outros ETFs aí atrelados a S&P 500, a Nasdaq e por aí vai. Beleza, pessoal? Então eles têm um risco bem menor, porque 3 a 5 meses ali não tem uma variação, tem uma volatilidade tão grande no mercado financeiro, e nós estamos falando aqui no maior mercado financeiro do mundo, investimentos extremamente seguros, que são dívidas de títulos do governo, que são os maiores investimentos, os mais seguros do planeta Terra. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês aí, 3 ETFs de renda fixa. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe, a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!